Boa noite! É mais forte, né, gente? Segunda-feira, começando a semana, começando o mês de dezembro, esse mês maravilhoso, de muita paz, muita alegria. Boa noite! Agora sim! Tem vários lugares aqui na frente, então quem estiver por aí, que não está achando um lugar para sentar, que queira ficar mais pertinho, ou aqui dos lados, tem muitos lugares aqui na frente ainda, vocês podem vir ficar mais pertinho de mim, que eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Assim até espanta, né? Gente, que alegria estar com vocês aqui hoje, que bom estarmos juntos. E para começarmos esse momento em que vamos falar sobre a vida, esta passagem que estamos aqui, que é uma grande oportunidade de progressão, de crescimento, de desenvolvimento. Eu vou pedir para nós começarmos esse momento, primeiro, dando aquele lindo sorriso para a pessoa que está ao seu lado. Dá um sorriso, fala boa noite, que bom que você está aqui hoje. Eu estou vendo gente tímida ainda olhando só para mim. Olha para o teu colega aí, fala boa noite. Os homens que têm aquela vergonha, né? Dá um tapinha nas costas, né? Aquela coisa tímida, né? É sobre isso. Porque essa pessoa que está ao seu lado, ela está projetando e refletindo o que você também é para ela. E assim todas as pessoas que cruzam o seu caminho todos os dias. Nós somos a imagem e semelhança de Deus? Sim. Nós estamos em um processo de desenvolvimento, estamos em um processo de cura, estamos em um processo emocional de autoconhecimento, essa é a nossa vida. E todas essas pessoas que estão ao nosso lado nos ajudam a conduzir esse processo, nos ajudam a aprender cada vez mais como nos relacionar com nós mesmos e como nos relacionar com essa pessoa. Então, sempre que você tiver a oportunidade, e eu sei que isso é constante, dá um sorriso para quem aparece na sua vida. Dá um sorriso, fala que bom que você está aqui hoje, que bom que nós estamos juntos mais um dia. Esse é o começo desta progressão. Essa oportunidade que a vida nos dá de progredir, de crescer, começa reconhecendo que é através do outro que nós progredimos. Porque é o outro que traz desafios. É a convivência com o outro, a convivência com a sociedade, a convivência no trabalho, a convivência com o filho, com todas essas criaturinhas que existem na face da Terra, que fazem com que nós tenhamos essa oportunidade de progredir. Porque se fosse sermos seres únicos, exclusivos e sozinhos, a gente ia progredir como? Ia aprender como? Como é que a gente ia interagir, saber o que a gente sabe ou o que não sabe? Ter condições de treinar paciência, resiliência, amor, perdão, misericórdia, com quem se fosse sozinho? Então, essas pessoas todas que estão à nossa volta são elas que proporcionam a progressão que é a nossa vida. Hoje eu não trouxe, mas vocês sabem que todas as minhas palestras eu gosto de colocar aqui para vocês a bibliografia que vai conduzir o nosso momento hoje. Hoje nós vamos falar sobre a vida. E a vida é bonita, e é bonita. Eu não sou a Aline Arantes, né? Mas eu quero trazer para vocês de pronto essa musiquinha para ficar na cabeça. Porque a vida é bonita, sim. É maravilhosa, sim. Mas como é que nós, no nosso dia a dia, conduzimos essa alegria? Conduzimos essa oportunidade de crescimento e de progressão? A bibliografia da nossa palestra hoje é, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, que eu convido, todo espírita tem que ler a Bíblia. Em segundo lugar, o Livro dos Espíritos, com algumas questões que nós vamos estudar aqui hoje. E como vocês sabem, eu sou uma grande estudiosa de Joana de Ângeles, o livro Vida, Desafios e Soluções, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Então não estão aqui, mas vocês fiquem sabendo que toda essa palestra é baseada nessas três obras. O que é vida? Quem melhor para saber o que é vida do que nós que estamos encarnados, né? Aqui vivendo ela todo dia, né? Mas mesmo assim, quando eu pergunto lá no meu consultório, o que é a sua vida? Dificilmente eu consigo uma resposta. Dificilmente. Quando eu pergunto para alguém o que é a vida, essa pessoa consegue me responder. A mesma coisa é quando eu pergunto quem é você. As pessoas também têm muita dificuldade em responder. Mas nós vamos fazer aqui um estudo hoje sobre o que é a vida à luz do Espiritismo.
Então, no Espiritismo, a vida é compreendida como um processo contínuo de aprendizado e evolução espiritual. Então, à luz do Espiritismo, é esse o conceito que nós temos de vida. E é claro que ela vai considerar em muitas obras o fato da matéria. Nós vamos considerar também na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, a teoria criacionista. Considera-se também em biologia muitas outras teorias darwinistas, muitas outras teorias do desenvolvimento da humanidade através da genética. Então, nós temos várias teorias que têm conceitos diferentes sobre a vida. Todos esses conceitos se interligam entre si. Hoje nós vamos trabalhar com o conceito à luz do Espiritismo. Finalmente, entendemos que, à luz do Espiritismo, esse processo contínuo de aprendizado e evolução espiritual, ele tem o objetivo de aperfeiçoar-nos moralmente e intelectualmente. O conceito de vida, então, está intimamente ligado ao princípio da reencarnação, que é o que pode proporcionar para nós esse desenvolvimento e aperfeiçoamento moral e intelectual. Porque uma vida só está difícil a gente evoluir moralmente e intelectualmente, né? E esse processo da reencarnação, que traz essa oportunidade de desenvolvimento moral e intelectual, ele é baseado e constituído na lei de causa e efeito. Então, você tem um sistema de débitos e créditos, o qual você vive algumas situações, e tudo aquilo que você vive retornará para você. É a lei de causa e efeito. E se nós considerarmos ainda aqui no plano material, física, química, outros aspectos, nós sempre vamos nos deparar também com o conceito de causa e efeito. Então, na física também, em diversos momentos, aquilo que você faz volta de alguma outra maneira. Essa é a vida. Essa vida linda e bonita é um processo de desenvolvimento moral e intelectual com o objetivo de que tenhamos essa evolução espiritual, de que sejamos pessoas melhores. Pessoas que seremos melhores, e como conseguiremos isso? Através do processo reencarnacionista da lei de causa e efeito. Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, há a pergunta: o que é a vida? O que é a vida? E a resposta que temos lá é: a vida é o movimento. Por que isso tem que ficar claro? Não para nunca. É o movimento. A vida é o movimento dado ao princípio inteligente. Existe um princípio inteligente, esse princípio de luz, esse princípio de sabedoria. A vida é a manifestação do princípio inteligente, tanto nos seres vivos como nos animais e no homem. Não é um atributo do corpo. Então, não podemos pensar que a vida é apenas o coração batendo e o cérebro funcionando. A vida não é um atributo do corpo, mas do espírito que anima o corpo. Tanto é que vocês devem ter visto já muitas vezes pessoas que estão vivas, coração batendo, cérebro funcionando, mas já morreram faz tempo. A pessoa não tem condições de olhar para o outro. A pessoa vive num processo de depressão profundo, a pessoa não sai de dentro de casa, vive em isolamento, a pessoa está viva no corpo, mas ela não está viva em espírito. Cadê a vivacidade desse espírito? O espírito cumpre com esta vida que é movimento. É o movimento do princípio inteligente. A vida é a experiência do espírito em sua jornada evolutiva. Esta vida que aqui, neste momento, está combinando esse corpo físico, experiência de vida no corpo físico e experiências com todos nós aqui à volta, que é a experiência do espírito. A experiência do espírito é você viver todas essas experiências que é colocado para você. Experiência de dor, de alegria, de casamento, de separação, de nascimento de filho, de morte de filho, de intriga, de traição, todos esses BOs que acontecem por interação com o outro, é a vida, é o espírito crescendo. É o espírito em movimento evoluindo. Em outra questão, na questão 166, há uma pergunta: por que a reencarnação é uma lei da natureza? A resposta: porque é necessário que o espírito evolua e se aprimore. E a reencarnação é o meio de adquirir novas experiências, corrigir faltas e desenvolver suas qualidades.
Sem a reencarnação, o espírito ficaria limitado e estagnado. A reencarnação é a vida se repete em diversas e em diferentes existências. Eu trabalho com saúde mental, com saúde emocional, então eu sempre me deparo com pessoas que vivenciam essas experiências em processos de repetição. E às vezes são pessoas que têm pouco tempo de vida para tanta experiência. Essa justificativa fica muito clara para mim quando estou lidando com essas pessoas, e são muitas pessoas, não é 2, 3, 4, nem 10, 15, são algumas centenas, de que essa experiência vigora na vida de todas as pessoas. Mas nós temos o véu do esquecimento e nós temos também o esquecimento aqui, neste plano. Porque muitas e muitas vezes as pessoas esquecem das próprias experiências vividas. Eu vou dar um grande exemplo. Nós tivemos a pandemia há pouco tempo. E a pandemia trouxe grandes ensinamentos. Em toda ordem. Em ordem social, em ordem médica. Cadê que o povo se lembra? São raríssimas as pessoas que se lembram. Quem mais lembra é quem perdeu muitas pessoas, porque às vezes a pessoa perdeu só uma, também já esqueceu. Ela não esqueceu da pessoa que perdeu, mas ela esqueceu do que ela viveu durante a pandemia. O grande processo de isolamento que nós vivenciamos durante alguns anos, né, durante ali a pandemia, trouxe para as pessoas de imediato, todos foram para os nossos consultórios, todo mundo procurou autoconhecimento, todo mundo procurou cura espiritual, todo mundo procurou reiki, constelação, era uma coisa que ninguém tinha horário para nada. Nós, psicólogos, também a gente não conseguia horário para a gente, estava todo mundo atrás do autoconhecimento. Hoje, você pergunta para a pessoa sobre terapia, não, esqueceu já. Já esqueceu. Aquilo tudo aconteceu por um motivo. E esse esquecimento, então, não é só o esquecimento das vidas e diferentes experiências do espírito. O esquecimento vem acontecendo também nesta sua vida aqui. Nesses 10, 15 anos de experiência, 20, 30, 40, 50 anos que você tem de vida, você está esquecendo os aprendizados que você já fez nesta vida. E como que você esquece? Quando você repete uma outra situação, e aí você vai para um consultório, vai para uma terapia, ou mesmo na sua vida, vem aqui para atendimento fraterno e diz assim, isso sempre acontece comigo. Eu estou vivendo isso de novo. A minha vida é isso, a vida inteira eu estou lidando com isso, a vida inteira eu estou lidando com esse problema. A partir de hoje, então, quando você falar essa frase, você vai ter que, ao mesmo tempo, se imbuir de uma autorresponsabilidade de que quem está ouvindo você falar essa frase não pode fazer nada. Nada. Se você vir para o meu consultório e você falar, isso acontece comigo todos os dias, eu vou te ajudar a entender todas as outras vezes que você passou por isso, como você saiu, como você entrou. Mas a decisão e a escolha de esquecer tudo de novo é tua. Eu não vou poder ir lá e colocar isso dentro da sua cabeça, nem eu, nem nenhum outro profissional e nem ninguém. Porque você tem que começar a entender a responsabilidade que você tem sobre a sua vida. Que outra pessoa não pode mudar nada. Que é o teu movimento, é a tua história. Então você fazer um exame, todas as palestras que eu venho aqui também, eu sempre passo algum exercício para casa. Então hoje vocês também têm mais um exercício para casa. O exercício de vocês construírem uma linha do tempo mesmo. Então, se você tem 40, 50 anos de idade, você vai construir uma linha do tempo nas suas principais alegrias. Então vamos colocar aqui, lá em 1970, nossa, eu casei, foi a grande alegria da minha vida. Lá em 1981 eu tive meu primeiro filho, grande alegria da minha vida. Lá em 1992 eu tive outro filho, grande alegria. Em 1900 não sei o que, eu construí minha empresa. Aí embaixo, pensa aqui numa linha, para cima você vai colocando as principais alegrias, para baixo você vai colocar as dores. 1970 eu tive uma grande alegria, que me casei. 1973 minha mãe morreu. 1980, minha empresa quebrou, fiquei desempregado não sei quanto tempo. 1980, eu sofri um acidente, quebrei as 2 pernas. É um exemplo de como você pode exercitar, fazer um exercício de revisão da sua própria vida.
Esse exercício de revisão da sua própria vida é um exercício em que você é responsável por entender o que está acontecendo na sua vida, por perceber este movimento. E você vai perceber, fazendo essa linha e colocando para cima os grandes marcos de alegria e para baixo os grandes marcos de dor, que isso é semelhante àquele gráfico do coração batendo. Que a vida é de altos e baixos, de altos e baixos. E que é isso que mostra o coração funcionando, é isso que mostra a vida no corpo físico. E o que mostra a vida no corpo espiritual é exatamente você reconhecer esses marcos na vida e ter aprendido com esses marcos na vida. Então, para casa, o exercício que vocês vão fazer, que é um exercício de crescimento, de evolução, é de novo olhar para a sua própria vida num processo revisional de autoconhecimento e entender o movimento que você vem fazendo. E aí, quando você fizer esse movimento, você pode entender que você teve muito mais dores do que alegrias, ou muito mais alegrias do que dores, e aí você vai vir com sentimento de gratidão, ou vai ficar com sentimento de tristeza, e aí você vai fazer a meditação que eu falei na palestra passada. Se vocês tiverem esquecido, lá no canal do YouTube, né, temos lá o exercício. Mas vocês vão se deparar com a questão: para que tudo isso? Qual a finalidade dessa vida? E essa é uma pergunta que acontece volta e meia com qualquer pessoa que se coloca numa situação de autoconhecimento. A pessoa se depara e fala: mas por que tudo isso? Para que essa vida? Por que eu estou vivendo isso? Aquelas questões existenciais que doem na alma, né? Eu não estou entendendo por que eu tenho que ficar ainda nesse ciclo, por que eu tenho que continuar vivendo isso daqui. A questão 919 traz: qual é a principal finalidade da vida humana? Que é a finalidade? Qual é o fim disso? Qual é o fim disso? Qual é a finalidade da vida humana? A resposta: a principal finalidade da vida humana é a de progredir, no sentido moral e intelectual, para alcançar a perfeição. O espírito deve aprender a dominar as suas imperfeições e desenvolver suas virtudes. E aí eu falo isso para as minhas pessoas, né? As pessoas falam assim: não ajudou muito não, porque as pessoas querem uma resposta assim mais bonita e mais pronta, né? Do tipo, é você amar, é o amor, vai perdoar. Porque a resposta sendo a finalidade é de progredir, meio que não acaba ainda, né? Meio que ainda não dá um fim, né? Se você pensar que é progredir, tenho que progredir sempre, né? Qual é o fim de progredir? Vou estar sempre progredindo. Porém, ele traz para alcançar a perfeição. E como que nós conseguimos identificar a perfeição? Que é essa perfeição que eu estou buscando. Que é essa perfeição que eu tenho que progredir para chegar nela. A perfeição, o modelo que nós temos de perfeição neste planeta é Jesus Cristo. Então você não está sem referência. Nós não estamos sem referência de perfeição. Nós temos uma referência de perfeição. Então, ao pensar em progredir moralmente, de forma ética, essa progressão, qual é o fim dessa progressão? É progredir até chegar à perfeição. Qual é o meu modelo de perfeição? Jesus Cristo. Então, é ir lá no Novo Testamento e olhar as experiências de Jesus Cristo, como é que foi a vida de Jesus Cristo aqui, porque ele teve um momento de raiva, ele teve um momento de luto, ele teve um momento de tristeza, ele teve situação em que ele presenciou casamento, ele teve situação em que ele presenciou briga, um outro arrancar a orelha do outro. Jesus Cristo presenciou diversas situações que nós presenciamos, vivemos na nossa vida presente. Então, o nosso modelo de perfeição é Jesus Cristo. O nosso exercício, então, e a finalidade da nossa vida é progredir, aprender com ele e ter ele como modelo de perfeição, que é onde nós iremos chegar. Mas veja, esse modelo de perfeição, o espírito deve aprender o quê? Dominar as suas imperfeições e desenvolver suas qualidades e suas virtudes. Aqui nós temos um ponto que vai trazer equilíbrio. Ou seja, quando você está no processo de progressão, pode acontecer de você achar que você nunca fez nada, que você não é inteligente, que você não aprende nada. Nossa, mas eu não aprendi isso até hoje, eu não sou inteligente, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, a sua autoestima está lá embaixo,
O seu conceito sobre sua própria progressão está lá embaixo. Você não está dominando essas emoções que fazem parte do seu ser. Nós somos seres constituídos de luz e sombra, de qualidades e defeitos. Não gosto muito da palavra defeito, mas é o que as pessoas conhecem. Mas nós temos virtudes, nós temos aquilo que precisamos melhorar. Mas nós temos, somos nós, é isso aí, assume. Assume, acolhe e progrida. Então, se você estiver com a sua régua muito baixa, achando que você não dá conta, que você é isso, que você é aquilo, e se denegrindo, e se humilhando, e se rejeitando, o processo de progressão se torna muito mais lento, muito mais doloroso, e é difícil acontecer. Precisa acontecer o equilíbrio do domínio dessas emoções e o desenvolvimento das qualidades. Então, por que eu falo sobre fazer exercícios? Por que eu passei esse exercício agora da linha do tempo? Porque ele traz o equilíbrio entre as duas forças. Ele vai trazer o equilíbrio entre você reconhecer aquilo que você viveu de bom na sua vida e também reconhecer aquilo que você viveu de dor. Então, você tentar trazer para a sua vida, no seu processo de progressão, um ponto de equilíbrio. Então, você sempre olhar para os dois lados da balança. Aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você já está melhorando. Porque quanto mais você olhar para as virtudes que você tem melhorado, para as qualidades que você tem melhorado, mais você melhora aquilo que é como sombra. Porque ilumina, a luz ilumina a sombra. Maravilha? Quando você estiver nesse processo de reconhecimento, você vai ter que se lembrar que tem que ler a Bíblia. Por que tem que ler a Bíblia? Porque lá está a história de Jesus, que é o modelo. A experiência de Jesus aqui na Terra está lá na Bíblia. Os principais conceitos de moral, ética, está lá na Bíblia. E as pessoas vão me dizer, sempre me dizem, como é difícil ler a Bíblia, como é difícil entrar em contato com a Bíblia. É difícil, mas o que é fácil nessa vida, né, minha gente? O que é fácil nessa vida? Comer, né? Comer é fácil. Comer é fácil. Beber também. O Espiritismo, então, ele vai nos trazer os ensinamentos da doutrina, que é o que nós estudamos aqui no Espiritismo, que é uma doutrina racionalizada, uma fé racionalizada. Então, é uma fé que nós conseguimos entender o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, quem nós somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Então, é uma fé raciocinada. Essa é a fé à luz do Espiritismo. Mas nós vamos encontrar na Bíblia ensinamentos profundos e experiências de profetas, parábolas, metáforas, que vão nos ajudar a alcançar essa perfeição. O entendimento daquelas metáforas, o entendimento daqueles ensinamentos de Jesus, o tempo que ele viveu aqui na Terra, vai nos ajudar a compreender onde podemos chegar, que seria o nosso conceito de perfeição. E é por isso que aqui, hoje, nesse nosso estudo, eu estou equilibrando. Temos aqui doutrina, através das questões que eu já trabalhei com vocês, do Livro dos Espíritos, e agora eu vou trazer para vocês os textos bíblicos que comprovam essas questões que eu acabei de colocar do Livro dos Espíritos. E é isso que eu também oriento vocês a construírem. Como é a construção do saber? Como é a construção dessa fé raciocinada? É você ponderar aquilo que você estuda na doutrina e fortalecer com o que você estuda na Bíblia. É você estar a todo momento fortalecendo a sua fé. E por que isso? Psicologicamente, nós constituímos um ego. Freud diferenciou rapidamente aqui id, ego e superego. Então, nós temos aí o id, que seria o nosso puro instinto. A criança, quando nasce, é por instinto. E nós temos o superego, que é a interação com o outro, a interação com o meio, que seriam todas as regras que são impostas para aquele puro instinto que acabou de nascer. E o ego é aquilo que vai empreender com os dois. O ego vai ter um pouco de instinto, que é da natureza dele, da personalidade dele, e ele aprende com o superego, que é o extremamente doutrinário ali, e ele forma então o ego. Cada um de nós formou um ego de acordo com os nossos aprendizados, a nossa constituição, a nossa família, inclusive a nossa genética. Este ego, muitas vezes as pessoas formatam um ego que não acredita em coisa nova. A pessoa, não, eu sou de outra religião, ou eu sou de outra cultura, ou eu sou de outro lugar, ou eu sou de outra terra,
Isso para mim não faz o menor sentido. Não vou olhar para isso. Ou outra pessoa, e aí vamos dar aqui alguns exemplos de alguns cientistas, né? Então tem cientista que se nega a acreditar em Deus, por exemplo, porque ele se voltou completamente para a ciência, o ego dele foi constituído baseado em preceitos de ciência. Então ele se nega a ver aquilo que é abstrato, aquilo que não se pode ver, aquilo que vem da fé, ele se nega a ver. E tá tudo bem, cada um tem sua história, não é julgamento em relação a nada, é apenas uma explicação de que, a depender de como você foi moldado, a depender da sua história, você pode ter dificuldade em acolher como sabedoria e ensinamento aquilo que para você não tem prova. Então, por que eu coloco a Bíblia? Porque a maioria das pessoas aqui no Brasil tem como fundamento religioso religiões que se pautam na Bíblia. Interpretações diferentes, sim, mas o objeto Bíblia parece-me que é o convencional na maioria das formações do povo brasileiro. Então é por isso que eu coloco a Bíblia, já para ajudar o teu cérebro a absorver melhor, a acolher melhor esses ensinamentos. E se você fizer isso também no seu processo de estudo, também vai facilitar bastante se você tiver um ego um pouco mais forte. Então vamos lá. O que tem na Bíblia sobre a vida como jornada de evolução espiritual, da primeira questão do Livro dos Espíritos, que já trabalhamos hoje aqui na nossa palestra? Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Tem muitos outros, viu, gente? É porque a palestra é 1 hora, não dá para colocar aqui todos os textos bíblicos, né? Mas esse aqui é um dos textos que corrobora diretamente, explica diretamente quando a doutrina diz que o objetivo da vida humana é o aperfeiçoamento. É chegarmos a sermos perfeitos. E veja que lá em Mateus, lá nesse versículo, está falando sobre essa evidência moral, está falando sobre esse processo. Como você vai chegar a ser perfeito? Se você não fizer uso de algum processo de aprendizado mais longo do que 50 anos de vida, 60 anos de vida, 80 anos de vida, como é que você vai chegar perto de ser perfeito se você só tivesse uma vida de 50, 60 anos, 70, 80 anos? O que é 80 anos? O que você vivencia? 2 casamentos, uns 2, 3 filhos, 6 filhos? E aí, às vezes, você morre com 80, 90 anos, ainda cheio de rolo. Um monte de rolo ainda, você morreu não resolver nada, esse foi piorar. É como que você vai alcançar essa perfeição se você só tivesse essa oportunidade? Lá em Mateus, capítulo 17, versículo do 10 ao 13. Os discípulos perguntaram-lhe: por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Elias, na verdade, virá e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e vocês não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então, entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Essa daqui é uma das passagens bíblicas que comprovam o processo de reencarnação, de que existem espíritos e de que os espíritos vivenciam diversas e diferentes experiências, diversas e diferentes existências. Tranquilo? Tranquilo? Hoje a gente vamos combinar que também aqui nas minhas palestras vocês podem levantar a mão e falar, tá? Não precisa ficar aqui sozinhos, vocês podem ficar à vontade aí. Qual trecho bíblico, dentre muitos outros, né, mas do que eu escolhi, que comprova a vida espiritual eterna? Lá em João, capítulo 14, versículo do 2 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Existem várias outras palavras da Bíblia e trechos da Bíblia, textos da Bíblia, que comprovam essas muitas moradas, que comprovam de que nós podemos vivenciar diferentes moradas em corpos físicos, em experiências diferentes, em existências diferentes.
a fim de promover essa progressão. A vida sendo oportunidade de progressão, é esse aqui o objetivo. Vamos a um dos textos que comprovam a lei de causa e efeito. Mais uma vez, existem vários textos na Bíblia que comprovam esses itens que nós estamos estudando aqui hoje. Esses aqui são apenas alguns por conta do nosso tempo. Então, lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a carne, da carne colherá a corrupção. Porque o que semeia para a carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse aqui é um trecho que reforça com muita clareza, né? Com muita clareza o efeito da lei da ação e reação, da causa e efeito. Então, que ninguém nunca se engane que tudo que você fizer volta para você. Porque não tem cabimento voltar para outra pessoa, né? Não tem. Existe isso. E não tem cabimento também ficar sem resposta. Nada fica sem resposta. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, se você planta inimizade, se você planta preconceito, se você planta egoísmo, você vai colher isso agora ou depois. Pode ficar certo disso. E qual que é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da vida humana? Progredir. Então, você tendo certeza de que tudo que você planta, você semeia, quem sabe você não pensa antes de fazer? Quem sabe? É difícil. É muito difícil. Mas se a gente ficar repetindo e tentando, durante todo o nosso processo, a gente colocar isso como uma decisão, a gente vai errando um pouco menos, caindo um pouco menos. A gente vai continuar errando, sim, né? Porque essa experiência aqui é para isso. Mas a gente vai melhorando os nossos erros, melhorando as nossas oportunidades. Mais um texto muito interessante, claro, da lei de causa e efeito, é lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso aqui eu coloquei porque é muito comum, né? Como é difícil não julgar, né? Como é difícil não julgar, né? Passa uma pessoa, você fala, que roupa aquela, né? Passa uma pessoa, nossa, mas ela é tão nova com esse homem dessa idade. As coisinhas poucas, assim. As coisinhas poucas já é difícil, né? Você faz, às vezes você fala assim, se uma pessoa não podia ter vestido uma coisa melhor? Ah, mas falou daquele jeito com outro. Ah, mas não admito isso aqui. Então, são muitas coisas no nosso dia a dia que o julgamento, esse hábito de julgar, ele está no dia a dia de todo mundo, né? Você observa as pessoas, inclusive, se julgando também, né? Eu, principalmente, trabalho com isso. As pessoas chegam para contar suas próprias histórias e se julgando já, né? Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Então, é um hábito tão enraizado, mas que nós precisamos ter consciência disso e tentar não julgar. Porque é uma coisa tão sem noção, julgar. É difícil, mas se você olhar, você fala assim, meu Deus, mas quem sou eu para estar falando dessa criatura? E que bobagem, deixa ela com esse homem mais velho. Deixa ele que é pobre com rico. E o que eu tenho a ver com isso? Quando você se observa, você se observa e olha, realmente não tem nada a ver isso. Eu tenho muito mais o que fazer. Mas é difícil. Não é fácil. Quando você vê, já falou. Quando você vê, já pensou. Quando vê, já sentiu. No entanto, tenha clareza que, do mesmo jeito que você julga, você vai ser julgado. Do mesmo jeito que você mede o outro, você vai ser medido. Então, se você acha que o outro não é digno de perdão por alguma coisa, lembre-se que você está fazendo a mesma coisa que você. Então, quando a gente vê alguma pessoa que comete uma falta grave, aí você diz, essa pessoa não é digna de perdão. Lembre-se que você vai ser medido da mesma forma que você está medindo o outro. É difícil o rolê. Coisa braba. Mas nós vamos conseguir.
Vamos conseguir. A psicologia também nos oferece diversas contribuições para que nós possamos viver tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Que é legal falar, é legal aprender, é legal ler, é legal. Tudo isso. Você sai daqui, nossa, quanta coisa que eu aprendi lá hoje. Mas o negócio é viver. Viver tudo isso. Então, a psicologia, ela traz algumas contribuições no seu dia a dia, no seu processo terapêutico, de como você pode conseguir viver todos esses preceitos que nós conversamos aqui hoje. Jung, um dos nossos grandes doutrinadores, diz que a vida é um processo de individuação. O processo de individuação é reconhecimento de luz e sombra. A vida inteira a gente está aqui para reconhecer as minhas sombras, a minha luz, a gente fazer esse ponto de equilíbrio sempre. E Maslow é um dos grandes psicólogos e psiquiatras que trouxe para nós o desenvolvimento e a autorrealização. Alguns de vocês já devem ter escutado da pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que traz as principais necessidades do ser humano e vai aumentando até a necessidade de autorrealização. O Maslow, quando ele traz esse processo de autorrealização, ele é um dos pioneiros que trouxe a necessidade material como necessidade primeira de realização pessoal. Então, quando você não tem o que comer, ou quando você não tem o que beber, ou quando alguém não tem onde morar, ou o que comer, ou o que beber, não tem como a gente ir lá falar de Deus. A gente até vai, mas a pessoa está com fome. Ela está passando fome. Vai ser muito difícil ela ter ouvidos para te ouvir. Falar de como Deus é bom, de como Deus é maravilhoso. Tem que levar primeiro comida. Quando a pessoa está debaixo da ponte, quando a pessoa está com seus filhos lá debaixo da ponte, você vai lá falar para ela sobre fé, sobre o amor, como você ama ela. Vai ser muito difícil ela te ouvir. Você tem que primeiro levar um amparo. Então, a experiência carnal, essa experiência material, ela também vem trazer para todos nós que nós precisamos entender a necessidade de alcançar essa necessidade primária que é a necessidade carnal, a necessidade material. Porque só através dela é que a gente alcança essa autorrealização. E por que eu tenho que trazer muita clareza para isso? Porque essa é a importância dos nossos trabalhos de caridade. Essa é a importância do nosso trabalho com o outro. Porque nós precisamos do outro desde que começamos a palestra para que nós possamos evoluir e crescer. Por isso que a gente tem que ajudar desde a necessidade básica. Há uma tendência das pessoas que têm uma classe um pouco maior de morarem em condomínio, de colocarem os filhos em escolas particulares, de alguém leva, alguém busca religiosamente, a criança não entra em contato com nada, porque o mundo está perigoso. E beleza, o mundo está perigoso, é isso aí mesmo. Só que ele não vai poder viver nessa redoma o tempo todo. Ele vai ter contato com algum favelado em algum momento. E você não tem o que... Você vai colocar ele aonde? Dentro de um cristal? Então, o equilíbrio entre a força que você faz para ter proteção material, precisa acontecer uma força que você faça para também ajudar a sociedade a evoluir. Porque se você cobrir de proteção material alguém, em algum momento essa pessoa vai se apaixonar por um rapaz ou por uma menina que não tem nenhum valor moral e ético. E você vai fazer o quê? O que adiantou você ficar preso dentro de um condomínio, colocar segurança, isso e aquilo, isso e aquilo? É por isso que é importante olhar para o todo. Quando você ajuda o todo na sociedade, você se ajuda. Então, você ter condições materiais de ter toda a proteção do mundo para a sua família, mas a sociedade por aí está indo por água abaixo, em algum momento isso vai bater na sua porta. Então, você precisa ter consciência moral e ética, responsabilidade com você mesmo, mas também com o todo, porque você não está vivendo sozinho. A vida sob essa ótica é uma jornada intensa de crescimento, e aí vejam, é muito crescimento, né? Eu falei aqui de diversas óticas de crescimento. Crescimento espiritual, moral, ético, inclusive material. Para que você tenha uma vida centrada, para que você realmente esteja vivendo um bem-estar. E a minha mensagem final para vocês é que a vida, sendo essa jornada de aprendizado, de transformação, cada dia é uma nova oportunidade, de novo, né?
Cada dia é uma nova oportunidade. Mas nós, seres humanos, temos uma tendência de gravar, de olhar mais as coisas de ruins que acontecem. É isso mesmo, tá? É desse modelinho mesmo, porque o cérebro vai tentar sempre te proteger. O cérebro vai criar sinapses neurais e sinapses neurais para te afastar da dor e deixar você só no lugar de prazer. Então, por isso, ele vai fazer você lembrar sempre das coisas que doeram para aquilo não acontecer de novo. Aí no teu cérebro fica mais as coisas ruins do que as coisas boas, porque as coisas boas não trazem perigo. Aquelas coisas ruins trazem perigo. Então, por isso que muitas vezes você foca e fica olhando só para as coisas ruins que aconteceram na sua vida. E esquece que abrir o olho é uma coisa boa. Se levantou, tem perna, tem braço, é uma coisa maravilhosa. Pode andar, pode fazer xixi, pode fazer cocô, é uma coisa maravilhosa. É uma bênção, é uma oportunidade, é uma grande alegria. E são coisas acessíveis aqui e agora. Tenho todos os meus dedos, tenho as minhas 2 orelhas. São coisas maravilhosas que muitas vezes o dinheiro não paga e você já tem, você já possui. Então aqui todos os dias é dia de celebrar a oportunidade que é viver. Todo dia é dia de sorrir e falar, uau, estamos aqui de novo, vida. Ê, vida, estamos aqui de novo, vamos ver o que a gente faz de diferente hoje, vamos ver se a gente consegue andar mais um pouquinho nessa estrada da vida aqui, com mais alegria, com mais amor, com mais afeto, com mais perdão e mais misericórdia. Faça isso. Tenta fazer isso, mesmo que não esteja sentindo, né? Tá naquela brocrochô, a coisa, não sei o quê, aí você lembra aqui dessa pessoinha e fala assim, mas eu vou falar, né? Vamos ver se melhora, que nem tem gente que a gente fala, né? Tá tudo bem, a pessoa fala, tá, não, mas tem que falar que tá, né? Aí eu falo, tem mesmo, fala que tá bom mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade de hoje, que realmente vocês consigam levar um pouquinho dessa admiração que eu tenho pela vida e que eu tenha conseguido plantar em cada um de vocês essa admiração também pela vida, essa responsabilidade pela vida e muito amor mesmo, é o que eu estou levando para todos vocês, que a semana de vocês seja maravilhosa, que a vida seja maravilhosa e que vocês tenham um Natal e um Ano Novo também com muita consciência de todo esse processo de integração, porque vem rolê por aí, né? Natal é bem rolê, né? Então, muita alegria, muito amor, paciência, resiliência, gratidão e até a próxima. Muito bem.